Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a professora Ivanete Schneider-Hahn, eu sou coordenadora do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Uniarp, que está na liderança das maratonas de inovação que estão sendo promovidas pela Uniarp. Eu agradeço desde já por vocês terem aceito o nosso convite para atuarem como mentores e como mentoras dessa jornada intensiva de inovação. As maratonas de inovação da Uniarp, elas são atividades acadêmicas que têm um caráter prático, colaborativo e elas são desenhadas para estimular nos nossos estudantes competências como criatividade, resolução de problemas, trabalho em equipe e também desenvolvimento de soluções inovadoras. E bem, gente, cada maratona ela tem duração de um dia inteiro, elas sempre acontecem nos sábados e elas serão realizadas com estudantes de diferentes áreas de conhecimento. E qual é a função do mentor nesta atividade? A principal função de vocês, mentores, é oferecer suporte técnico e estratégico para equipes de estudantes ao longo do desenvolvimento das suas propostas. Isso significa auxiliar desde na clareza do problema a ser resolvido, provocar reflexões sobre a viabilidade e inovação das ideias que eles estão apresentando, apoiar na estruturação do modelo de negócio com base em referências sólidas e pensem que vocês vão atuar como uma espécie de guia, facilitando o processo sem direcionar respostas aos estudantes. O protagonismo das soluções e das propostas deve permanecer com os alunos, mas a sua escuta qualificada e intervenções pontuais serão essenciais para amadurecer essas soluções que os alunos vão apresentar no final do dia. Nesse ciclo de maratonas, nós vamos utilizar como principal ferramenta o Business Model Canvas, que é um quadro visual que organiza e sintetiza os principais elementos de um modelo de negócios. E esse é o motivo também da gente estar gravando esse vídeo para vocês, que é uma breve explicação sobre o que é a ferramenta do Business Model Canvas. Então, preparamos aqui uma breve explicação que vocês poderão assistir para também ter esse conhecimento de forma antecipada à maratona. Não se preocupem, durante os dias dos eventos, das atividades, os estudantes vão ser inseridos a esse mesmo conhecimento e também vão ter pessoas especializadas para darem suporte tanto a vocês quanto também aos estudantes sobre esse tema. Então, vamos lá. O Business Model Canvas, ele contempla 9 blocos fundamentais. Vejam, ele é uma única página, ele é uma única folha que esses estudantes vão receber lá no dia da atividade da maratona, e ele contempla toda a visão geral de um negócio. Então, ele é dividido em segmento de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com clientes, fonte de receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias principais, estrutura de custos. E essa ferramenta, ela ajuda a transformar ideias em propostas mais estruturadas, evidenciando uma questão de alinhamento entre o problema que essas equipes desejam resolver com a proposta que eles estão colocando em prática durante as maratonas. E cada equipe, como eu já falei, apenas reforçando, terá acesso a um quadro do Canvas ao longo do dia e deverá preenchê-lo com suporte dos mentores. Então, ao final da maratona, ou ao final de cada dia das maratonas, eles vão apresentar esses modelos desenvolvidos em pitches de até 5 minutos para uma banca avaliadora. Então vamos lá, como que se organiza o Business Model Canvas? A gente precisa entender que ele sempre parte primeiro de qual é a proposta de valor que eles desejam responder, ou seja, o que eles desejam resolver. Depois existem os quadrantes que significam como eles vão executar isso, os quadrantes que se relacionam a para quem eles vão executar isso, e os quadrantes relacionados ao quanto isso vai custar para fazer e o quanto eles podem obter de receitas fazendo isso que eles estão se propondo.
Eu vou fazer uma breve explicação de cada um desses quadrantes para vocês. Muito bem, primeiro ponto importante, eles vão receber, perdão pessoal, eles vão receber essa ferramenta e eles também vão receber no dia post-its. Por que a gente utiliza nessa ferramenta post-its? Porque isso dá flexibilidade para durante a atividade, durante o dia, eles irem mudando de ideia, eles irem, à medida que eles receberem as mentorias de vocês, eles poderem também ir mudando, ir melhorando a proposta deles. Então, basta eles tirarem o post-it que eles têm uma nova estrutura. Então, isso já faz parte também da ferramenta. Então, eles começam sempre e todo o nosso dia, a nossa discussão, ela vai ser voltada a eles identificarem um problema que pode ser resolvido. Então, a primeira parte do desenvolvimento dessa proposta é a proposta de valor, ou seja, o que eles vão fazer. Então, nessa etapa, os estudantes eles vão ter que definir qual será o valor do produto ou serviço para os clientes. Lembrando que valor não é o preço, o valor é o quanto que isso vai valer, qual é o problema real que eles estão resolvendo e como isso acaba impactando a vida das pessoas ou faz com que as pessoas desejem comprar aquele produto ou serviço. Então, o valor ele é sempre relacionado à razão, o motivo pela qual as pessoas adquirem determinado produto ou serviço. E você sempre precisa pensar, quando você está elaborando esse tópico, se você está efetivamente atendendo ou não a alguma situação que já existe no mercado. Então, aqui eles vão ter que deixar muito claro o que eles estão oferecendo, que tipo de dor, de problema real dos clientes ou dos potenciais clientes eles vão estar resolvendo e por que os clientes comprariam efetivamente o produto deles em detrimento das outras opções do mercado. Depois, eles precisam responder para quem, ou seja, quem serão tanto os potenciais clientes deles, que daí são os segmentos, como eles vão levar esses produtos para esses clientes, que são os canais, e como que eles vão se relacionar com esses clientes. Vamos por partes. Primeiro é o segmento de clientes. Aqui, os estudantes vão ter que definir quem são os clientes do negócio deles, que eles pretendem atuar. E nesse ponto eu já antecipo para vocês. É muito comum a gente ver eles falando o seguinte: ah, é para o público em geral. Mas não existe produto para o público em geral. Sempre existe um grupo especial, um segmento especial que vai ser beneficiado e que efetivamente vai desejar comprar esse produto ou serviço. Então, alguns exemplos de segmentos. Pessoas que moram em proximidades da loja, mulheres executivas que trabalham no centro da cidade, homens jovens que praticam esportes radicais, seriam algumas ideias do que são segmentos de clientes. Depois de definir os segmentos, até porque eu sabendo para quem eu vou vender, eu decido como eu vou fazer o meu produto chegar até eles ou o meu serviço. Então, a gente precisa decidir os canais. O que são os canais? São a forma que os produtos ou serviços chegarão até os clientes. Então, os canais são como o cliente vai encontrar o teu produto ou serviço. Então, alguns exemplos de canais são equipes de vendas, lojas próprias, lojas na internet como e-commerce, distribuidores autorizados, gôndolas de supermercado, enfim, é a forma que você vai dispor ao teu cliente o teu produto. Depois de decidir os canais, também é necessário que eles decidam como eles vão se relacionar, ou seja, como eles vão fazer os clientes, primeiro, terem consciência que o produto ou serviço deles existe e depois como eles vão manter esse engajamento com os seus clientes ao longo do tempo.
Então, o relacionamento, ele diz respeito aqui a como eles farão para conquistar e manter uma boa relação com os seus clientes, para ampliar as vendas e também para que eles não sejam trocados, ou seja, o produto ou serviço deles não seja trocado por um outro concorrente. Então, tipos de relacionamentos que eles podem propor aqui: assistências pessoais por e-mail, call centers, pontos de venda, serviços automatizados, ou então autoatendimento, se for um banco, comunidades online e assim por diante. Tudo depende de qual é o segmento de cliente que eles vão atender. Depois, a gente vai para a decisão de como eu vou fazer. Então, quando eu vou para como eu vou fazer, porque assim, eu decidi o que eu vou fazer para quem. Depois eu preciso executar o meu produto e serviço. Então, quando a gente fala de como eu vou fazer, a gente fala das parcerias, das atividades e dos recursos principais. Um ponto importante quando a gente começa a falar de recursos principais. Recursos não devem ser confundidos com canal. Por exemplo, se o canal for um site, um website, vendas por e-commerce, os recursos que a empresa vai precisar para fazer isso acontecer serão computadores, laptops, computadores ligados à rede, servidores, etc. Então, quando a gente fala de recursos, a gente está falando dos recursos que são necessários para executar aquele produto ou serviço que você está colocando no mercado. Então, é o que é necessário fazer para o negócio funcionar. Então, alguns exemplos de recursos são tanto recursos físicos quanto imóveis, máquinas, mobília, recursos intelectuais, designers, jornalistas, programadores, ou então profissionais veterinários, agrônomos, enfim, dependendo a área, obviamente, que isso for. E recursos financeiros, que daí envolve a questão de capital, financiamentos, investidores, tudo o que eles forem precisar para fazer o negócio acontecer. Depois dos recursos, tem as atividades principais, ou seja, nesse ponto, os estudantes vão ter que relacionar as ações necessárias para a realização da proposta de valor. Então, atividade se refere especificamente a ações importantes para o negócio funcionar. Então, alguns exemplos para tornar isso mais claro. Produção. Se a atividade principal é fazer um determinado produto em forma de alimentação, então essa produção é uma atividade principal. Se a resolução de problemas for o foco, ou se o foco for resolver problemas do cliente, como consertos, manutenção, equipamentos, treinamento, então eles vão ter que descrever como que eles vão executar essas atividades. Ou quando também for em termos de plataforma, como que essa plataforma vai funcionar. Depois, é necessário ir para as parcerias principais. O que são as parcerias? São fornecedores e parceiros-chave do negócio. Eu vou desenvolver uma plataforma digital, mas ok, eu preciso de um servidor. Quem vai ser o meu fornecedor desse servidor? Ele é uma parceria principal ou uma parceria-chave do meu negócio. Então, aqui entram tanto fornecedores de matérias-primas, contadores, seguradoras, analistas de mercado, terceirização de serviços, infraestrutura, instituições governamentais, entre outros, tá? Que são importantes para fazer o serviço acontecer. Depois disso, entra a parte do quanto. E o quanto, ele está subdividido em duas partes. Primeiro quanto eu vou gastar para colocar o meu produto e serviço no mercado e depois quais são as fontes de receita, né? Então, como eu vou fazer dinheiro com o meu produto, inclusive para pagar os meus custos que eu vou ter. Então, aqui no quanto eu vou gastar, que é a estrutura de custos, eu preciso considerar algumas questões chaves, como quais são os custos mais importantes inerentes ao modelo de negócio,
Quais são os recursos chaves mais caros? Por exemplo, o que é muito comum? O pessoal deseja fazer uma plataforma, não tem nenhum programador na equipe e eles não colocam isso na estrutura de custos. Então, ou então eles desejam abrir um novo estabelecimento comercial, mas eles esquecem de colocar o aluguel na estrutura de custos, ou então, mesmo que não tenha aluguel, que seja próprio imóvel, existe uma questão de custo relacionada a isso. Então, aqui eles precisam descrever todos os custos principais e, claro, uma estimativa do quanto eles precisam para fazer o negócio deles funcionar. E por final tem a questão de fontes de receitas, que daí é onde é que eles vão levantar por quanto, quais são primeiro os principais produtos que eles vão vender e por quanto que eles vão vender esses produtos de modo a, claro, ter no mínimo um equilíbrio e conseguir atingir o lucro em relação ao quanto eles vão ter em termos de estrutura de custos. Veja, toda essa solução, ela é uma imagem, ela está em uma página. Então, isso ajuda muito que esses estudantes, eles tenham uma visão geral da proposta deles e eles sejam capazes, a partir dessa visão geral, de elaborar uma apresentação que eles vão fazer ao final, para que justamente eles possam ter as melhores soluções premiadas no final desse dia. Gente, para finalizar, também é importante fazer uma pequena explicação para você sobre como vai ser no dia da maratona. Então, vocês todos vão ser muito bem-vindos, tá? Venham assim muito animados, venham com roupas confortáveis, obviamente, porque vai ser necessário, é um dia bastante longo, de muita motivação, então, assim, venham preparados para isso. E é importante comentar que logo no início do dia, os estudantes eles serão organizados em formas de equipes interdisciplinares, tá? Então, ao longo do dia, nós, claro, teremos toda uma equipe que fará a parte de explicação de cada etapa, vai ter várias etapas, várias atividades durante o dia, e vocês, como mentores, vocês vão estar ao longo do dia indo nesses espaços, indo nas mesas dessas equipes, participando como mentores. Então, durante todo o dia, vocês vão circular entre as equipes e terão a liberdade de intervir quando perceberem que as equipes estão com dúvidas, quando as equipes estiverem desalinhadas, ou quando vocês começarem a ver, muitas vezes os estudantes não chamam a gente, mas é importante que vocês circulem e que vocês olhem assim do tipo, isso daqui não faz muito sentido. Então vocês coloquem uma sementinha para que eles compreendam que existem oportunidades de melhoria nessa proposta. Essa é a função de vocês, tá? Então, nosso pedido apenas é que vocês utilizem o máximo possível, e quando não for possível, tudo bem, de perguntas abertas, que estimule esses estudantes à própria reflexão, né? Que sugiram caminhos metodológicos e, claro, quando for necessário e pertinente, compartilhem experiências, referências, para que esses estudantes possam desenvolver as suas ideias. E como eu já antecipei, ao final desse desenvolvimento da proposta, que deve acontecer mais ou menos a partir das 14 horas, 14h30, cada equipe vai ter, então, 5 minutos, até 5 minutos, para fazer a apresentação da sua proposta em forma de um pitch. Pitch é uma apresentação de impacto, que daí, claro, a gente também vai, durante o dia, orientar esses estudantes a como preparar, a como fazer isso acontecer. E os mentores são muito importantes. Enquanto eles estiverem preparando as apresentações, auxiliem eles a dar foco, porque muitas vezes eles acabam gastando muito tempo falando coisas que não são importantes e eles acabam não tendo tempo de fazer a apresentação da solução mesmo que eles estão colocando à disposição. Então, o que a gente tem por experiência é que às vezes nem sempre as melhores propostas acabam vencendo, porque no final essas equipes elas não conseguem comunicar a sua solução para os avaliadores. Gente, outra coisa muito importante, muito obrigada desde já, é que durante todo o evento a equipe de coordenação vai estar disponível para suporte em caso de dúvidas, de conflitos ou necessidade de mediação que pode acontecer, né? Busque os responsáveis pela maratona.
Nosso compromisso é, na verdade, com uma jornada colaborativa e produtiva para todos. E ao encerrar já por aqui esse vídeo, fiquem muito à vontade de encaminhar para a gente qualquer dúvida que vocês possam ter sobre esse tópico. Queremos aqui agradecer mais uma vez em nome do Núcleo de Inovação e Tecnologia da Uniarp, em nome da Uniarp, nosso muito obrigada por aceitarem o desafio de contribuir com o desenvolvimento dos nossos estudantes, com a construção de soluções inovadoras para os desafios da nossa região. Vocês são parte essencial dessa iniciativa e nós temos a certeza que a presença de cada um de vocês, de cada mentor, vai fazer uma diferença muito grande no resultado final dessas atividades. Nos vemos no dia da maratona. Até lá!